Gente, eu tô falando aqui com a delegada Terezinha. Ela, agora voltando para o assunto sério, né, que a gente brinca aqui no programa, vamos falar de assunto sério. Você é delegada, você foi delegada da mulher, né? Delegacia da Mulher. Sim, eu comecei inicialmente como delegada de saia, né? Delegado de saias. Tá. Em Na época que você Montemor, começou, na Montemor, eu comecei em Montemor era como algo delegado novo. comum. Sim, aí eu fui convidada a assumir a primeira delegacia da mulher em Campinas. Isso Primeira delegacia, uma das primeiras do Brasil. não era a praticamente. primeira, eu acho que Campinas chegou a ser a quinta, mas isso há 30 anos, né? E o ser delegada não é só na conduta ali de resolver, e também na administração, porque o delegado ele administra o setor dele, né? Sim, o delegado de polícia, principalmente o delegado de polícia titular, ele administra toda a repartição pública, né? E eu pude administrar repartições públicas aí por 23 anos. Então, na condição de gestora de serviço público. Como que você vê hoje as mulheres no Brasil? Você acha que mudou muito, melhorou a lei? Elas ainda estão sofrendo abusos? Como que tá? Bom, com certeza, da época que eu fui para a Delegacia da Mulher, já avançamos muito, muito. Temos leis. Quando foi instalada a primeira Delegacia da Mulher, a gente não tinha a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha veio quase 17 anos depois. Então, a gente trabalhava com leis antigas que não atendiam às necessidades da mulher na atualidade. Mas a Lei Maria da Penha, que é de 2006 e completa daqui a alguns meses 13 anos, ela traz, sim, uma nova visão e muitos instrumentos para que a delegada de polícia ou delegado de polícia possa atuar no combate à violência doméstica. Não há nem dúvida que a Lei Maria da Penha é um dos maiores avanços, tanto que é uma das 3 maiores legislações do mundo de proteção à mulher. Hoje a mulher, ela se sente, você acha, ainda com medo de ir na delegacia, de falar tudo o que está acontecendo, de repente se acontece alguma coisa, se ela apanha, de repente, do marido, ou se é abusada? Com certeza ela tem o medo junto com ela, até porque ela, mais do que ninguém, conhece a pessoa que ela vive. Então, muitas vezes nós estimulamos, incentivamos as mulheres a fazer denúncia, mas a realidade dela precisa ser muito bem compreendida pelo policial, né? Nós temos hoje um aumento considerável de feminicídios, né? Nós tivemos um aumento de 7% em 2019 em relação a 2018, e isso é muito sério, né? Porque algumas mulheres, apesar da lei, acabam perdendo a vida. Mas nós temos pesquisas, o Ministério Público do Estado de São Paulo fez uma pesquisa com 364 casos de tentativas de feminicídios e feminicídios. Deste total, 124 casos terminaram em morte de mulheres, porque o feminicídio é o crime de morte por ódio às mulheres, né? Que isso fique bem claro, né? E nós tivemos 1.314 feminicídios no ano passado, uma questão de 3 por dia, né? 3 mulheres morrendo por dia dentro de casa, nas mãos do pai do filho dela. Oi? Desculpa te cortar, posso fazer uma pergunta? Sim, todas. A senhora acha que, na sua opinião, hoje em dia os números de feminicídio aumentaram ou os meios de comunicação estão divulgando cada vez mais esse tipo de caso? Ou os dois? Não, com certeza aumentaram, não há a menor dúvida. Aumentaram. Aumentaram e muito. Eu relato no livro que eu vou lançar em maio, eu relato uma pesquisa que foi feita por um jornal da cidade em um ano entre 2000 e 2003. E lá a gente viu 8 mulheres assassinadas em 4 anos, vai. Desses daí, 3 ou 4 casos seriam feminicídio. Então, todo mundo, nós temos os veículos de comunicação, mas eu que sou de dentro da polícia, Sim. todo crime de morte eu tinha conhecimento. Sim. Então, eu falo com toda certeza que aumentou e muito. É quase uma epidemia, porque é mundial, né? Também não é só no Brasil. Né? O feminicídio é mundial. As ações seriam mais proteção às mulheres, né? Ela ter a certeza ali que ela vai denunciar e ela vai ter a proteção policial, de repente, com ela, que ele não vai se aproximar mesmo. A Lei Maria da Penha, com as medidas protetivas, ela dá várias alternativas para a mulher, né? Como proteção, como prevenção. Por exemplo, uma pergunta. A mulher vai lá e denuncia. A mulher foi lá e denunciou.
ela voltou para casa. Ele tá lá na casa. Ou ele tá... Não, se ela pediu a medida protetiva, ele vai sair de casa. Ele vai ser retirado de casa. A polícia vai lá retirar. Vai, mas, com certeza, mas aí, o oficial de justiça... Eu sei, mas aí passou o dia, passou 5 horas, 6 horas. Como é que vai ficar monitorando essa pessoa? Não vai. Não existe uma monitoração, um monitoramento 24 horas por dia. Em algumas cidades existem serviços que fiscalizam se esse sujeito não está próximo da residência. Em Campinas, eu criei o Guarda Amigo da Mulher e os guardas municipais fazem visitas para a mulher, vai no trabalho, Sim. anda no entorno da casa. Se encontrar o homem lá e ele tiver com uma medida protetiva de afastamento, ele vai preso e sem fiança. Porque poderia se fazer ronda onde essas mulheres estão... Sim, esse é o trabalho da Maria da Penha, porque à medida que eles vão para a casa da vítima, eles estão circulando nas imediações. E os homens sabem disso. Tanto é que este programa de fiscalização é tão importante que ele precisa ser muito ampliado e tem em todas as cidades. É o mais importante. É o mais importante a fiscalização. Não adianta você ter a medida sem a fiscalização. Ela precisa se te proteger com certeza. Vamos falar sobre política agora. Uau. Política. Primeiro, você foi vereadora da cidade de Campinas. Sim, por 2 mandatos. E eu fiquei sabendo que você fez aquela lei que pode, depois de qual horário, que pode passar de carro no sinal, que eu vou te dar um abraço aqui. Como é que é essa lei? Deixa eu te contar. Quando eu era vereadora, eu soube que em Campinas havia uma resolução da INDEC que por conta de assaltos, as pessoas podiam avançar o semáforo na cor vermelha, né, do proibido, dentro da velocidade da via, sem ser multada, para evitar parar nos cruzamentos. E aí eu fiz a lei, porque a INDEC não cumpria, porque senão não multa, né? Se você cumpre a lei, a pessoa passa, você não multa. E em Campinas a gente vive a indústria da multa. Não sei se só em Campinas, mas com certeza em Campinas vivemos um momento de muita arrecadação e até pouco investimento. Você ligou o carro em Campinas, você toma uma multa. A realidade é essa. Não, você nem saiu com o carro, mas tudo bem, você parou para respirar, você é multado. Tá mais ou menos assim. Então aí nós fizemos a lei que obriga a INDEC a cumprir. Porque não basta ter lei, ela tem que funcionar. Senão ela fica no papel. A lei é uma letra morta. Sim. Né? As pessoas precisam parar de fazer lei e começar a ter fiscalização. Então, em Campinas, mas essa lei sua foi muito boa. Em Campinas, as pessoas podem avançar o sinal vermelho das 19 horas às 6 da manhã, dentro da velocidade da via. É uma medida, digamos que ela tem um efeito importante na prática, mas à luz da Constituição e outras leis, ela pode ser vista até como ilegal, porque fere o Código de Trânsito. Nos Estados Unidos acontece muito isso também, em algumas cidades. Algumas cidades é permitido. Então, aí eles têm que desligar o radar. A partir de tal horário. Desliga o radar e que aí a pessoa precisa ter essa educação. Lá em Campinas, que a VTV, ela está na cidade de Campinas, a gente fala com todos os campineses agora, aqui Santos, no programa Voz da População. E na cidade de Santos também, que estamos aqui, ó, Campinas, Santos. Mas vocês têm aqui? Mas Santos não tem. Nossa, você precisaria. Santos não tem. Tá aí, ó, uma boa proposta para você. É uma boa proposta de lei, hein? Você podia lutar por isso. Lá em Campinas é das 19 às 6 da manhã. Sim. Todos os semáforos. Todos os semáforos, inclusive. Não toma multa. Passou no semáforo, não toma multa. Dentro da via, não. Se a velocidade da via for 60, você passar a 66, você vai ser multado. Sim. Mas se você passar dentro da velocidade, você não é multado. E é interessante que nas madrugadas dá para você dar uma... Porque se fosse assim, todos os cruzamentos tinham semáforo. Você vai sem medo de tomar multa. Sim, e sem medo de ser assaltado. Sim. Doutora, oi. Deixa eu tirar uma dúvida que eu não entendi. Essa lei aí que a senhora falou é para todos os carros? Sim, todos os carros. Entendi. Mas aí, um exemplo. Se a pessoa acaba tomando uma multa, ela pode recorrer normalmente? Com certeza. E tem que ganhar essa multa. Porque é direito dela ultrapassar o semáforo vermelho a partir das 19 horas Nem até pode, as 6 né? horas do dia. Mas não chega a ser horário agora. de pico ainda? Às 19 horas? Não é horário de pico mais. Já é, o horário de pico é entre 17 e 19. Entendi. Traz pra Olha, isso tudo foi estudado à época, sabe? Houve uma redução na prática do número de assaltos em cruzamentos. Então, é uma medida importante, é uma medida inteligente. Você não engessa a lei, foi não bem é? sacada. Parabéns, Você não engessa a lei. Essa lei foi bem sacada. Aqui em Santos pode ser que dê certo também.
É uma lei muito bem sacada. Quem é de fora inveja, viu? A Isso. cidade. Mas pode mesmo. É uma cidade bem... Acho válido isso daí, Depois principalmente das nas cidades pequenas. Olha só, seu Getúlio, Em todas as depois das cidades. 19 horas você pode passar no sinal vermelho Em Campinas. em Campinas, Em nas Campinas. principais vias, tá? Com responsabilidade, 19 às 6. Em Campinas deu certo. Falar que Campinas deu certo. Campineiro hoje ele é acostumado com isso, Sim. né? Tem que valer, principalmente nas cidades pequenas, onde Sim. tem índice de assalto também, né? Vamos falar agora sobre a sua candidatura. Você é pré-candidata a prefeita da cidade de Campinas, é isso? É isso. Que Por que ousadia. que você resolveu essa ousadia? Fala para o nosso telespectador. Por Em quê? primeiro lugar, que a vida toda eu trabalhei pela questão dos direitos da mulher, do respeito à sua emancipação, da promoção da sua dignidade e da capacidade enquanto um ser humano tão capaz do que o homem. Pois bem, se a mulher não buscar ocupar os espaços de poder, e eles estão na política, ela não muda essa nação. Então, a gente está tendo um desperdício enorme por não termos mulheres na política. E quando eu recebi esse convite do deputado Campos Machado, do PTB, veja, nem de Campinas ele me convidou, ele disse, olha, eu preciso de uma mulher de pulso, de uma mulher firme, que tem experiência e que ame a sua cidade. Falei, bom, aí eu vou pensar. Aí eu estava pensando, olha, doutora, não pode pensar muito. E aí a gente aceitou esse desafio porque isso me move, né? E eu amo Campinas, tenho meus filhos lá, meus netos. E que legado você deixa se você passar pela política e as pessoas não lembrarem de você, você não ter dado nenhuma contribuição? Sim, o que o político precisa hoje, na sua opinião? Última pergunta para encerrar, que o nosso tempo acabou. Mas o que o político precisa hoje, na sua opinião, para ele ser um bom gestor aí para a cidade? Primeira coisa, responsabilidade com o dinheiro público. Porque o político é o gerente do seu dinheiro, do meu dinheiro, de parte do meu trabalho, do seu trabalho. Então, antes de tudo, responsabilidade. Ele é quase que um gerente, né? Do seu dinheiro, do meu. Porque pagar imposto não é fácil, cá entre nós. Sim. Ele precisa ter competência, precisa ter dignidade. Eu acho que o ser humano digno respeita o outro. Na minha idade, eu não gostaria nunca de me ver envolvida, porque eu passei mais de 30 anos da minha vida em ambientes altamente corruptíveis, que é a polícia e a política. Então, eu não gostaria de deixar de herança para os meus filhos nada mais do que o meu nome, a minha honra e a minha dignidade, porque eu acho que esse é o verdadeiro tesouro do ser humano. Legal. Boa sorte. Muito obrigada. Sucesso, hein? Quando tiver tema aqui sobre mulher, essas coisas... Pode me chamar, porque eu Vou te adoro chamar. orientar as mulheres e principalmente a sociedade, porque não é um problema da mulher, é um problema desta sociedade que está doente. Tá bom.